Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que delícia. Que dia é esse? Louco, insano. Gente, se liga. Me depilei pra fazer mais dinheiro. Uhum. Não porque eu faço dinheiro com o meu corpo. Não, eu faço dinheiro com o meu corpo, sim. Todos vocês fazem, inclusive, ou deixam de fazer. Mas é o seguinte, eu tô expandindo aqui o negócio, né? Estruturando, fazendo perguntas, né? É uma das ferramentas aqui que eu uso e ensino agora. O que que se requer, né? Corpo. Pergunto a mim mesmo o que que se requer para que eu faça mais dinheiro. Ok. Para que eu estruture esse negócio. Para que eu seja mais eu. Para que aumente o meu servir. Beleza? Então eu tô sempre fazendo essas perguntas. E isso tá mudando tudo. Mudando tudo no meu negócio, inclusive. Virando camadas e camadas de consciência sobre a minha relação com o meu celular. Tem um episódio aqui que eu falei bastante sobre isso, né? Longão, que eu falei que eu estava escolhendo sem perceber as limitações financeiras. Bom, então mudou minha consciência no meu trato com o meu celular. Cuidei melhor dele. Ele tá lindo, maravilhoso, potente. Tô com o celular novo. Incrível. Porque eu reparei ele. Mudando a minha consciência com a minha casa. Olhando para ela, porque que ela requer de mim. Certo? Tem alguns ajustes aqui que eu ainda preciso colocar em prática, mas que já estão aqui, ó. E eu já falei, coloca em prática rápido. Quando chega com a casa em prática rápido. Assim que possível. Chegou a consciência, acolhe a consciência. Muda, ok? Chegou a inspiração, age com base nela. Então, e com o meu negócio? E aí eu estou estruturando tudo o meu negócio. Inclusive, ainda dá tempo, hoje, dia 12, dia dos namorados, 19h19, horário do Brasil, a gente vai se encontrar no Zoom gratuito para ativar a energia de gostosa, ok? Porque eu estou vivendo na comunidade Meva um processo, um movimento de uma nova era, assim, né? Um Meva ali 2.0. A galera, a gente já teve o último encontro e todo mundo sentiu a energia, foi muito incrível, poderosa. Então mudou, gente, e tudo precisa de coragem, porque quando você começa a fazer essas perguntas para o teu corpo e para o universo, e aí o teu corpo, né, reage a isso, tipo, ele contrai ou ele expande, ele é o GPS, ele te mostrando se esse é o caminho ou não. Uhum. Essa mecânica de aprender a escutar o corpo nesse nível de qualidade é o caminho de facilidade para que você se realize, realize a sua alma. E quando você é você, cada vez mais você, é aí que você prospera. Enquanto. E eu sei que eu estou falando coisas aqui muito preciosas e que dependendo do teu nível de consciência você vai ouvir e não vai chegar, ok? Porque para mim foi um processo até eu ouvir essas frases e perceber cada uma delas, acolher, sentir cada uma delas. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho a crença, a fé e ensino que como que eu posso ser cada dia mais eu? Porque é sendo eu que eu vivo a vida incrível que eu vim viver. Uhum. Que vão ter desafios, dificuldades, problemas, mas tudo é resolvido num lugar de maior paz e consciência. Tudo serve para que eu expanda a minha consciência e me torne cada vez mais eu. Onde é mais leve trabalhar, onde é mais leve servir, onde é mais leve criar, onde é mais leve me relacionar, onde é mais leve me exercitar. Você entendeu já, né? Onde é mais leve viver, leve, poderoso, magnífico. Uau! Aham, tá. Então vamos lá. O episódio de hoje, a história que chegou na minha depilação, que acabou de acontecer, deve fazer tipo uma hora. Depois eu tomei café e percebi que eu tava frito pra compartilhar isso, que eu tô assim em choque, porque eu não tinha a menor ideia de que meu corpo ia requerer isso de mim, assim, sabe? Meu Deus. Meu Deus. Oh my God. Uau. Nossa, 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 nossa. Por onde eu começo? Uhum. Ontem. Eu comecei o dia no hospital, né? No hospital não, no médico, para uma consulta assim, tal. Marcar exames, né, de check-up, essas coisas. Que já foi uma grande cura, tá? Mas fica aí para um outro episódio, porque eu vi que eu tava negando fazer um check-up, assim, tipo, eu não tava olhando para isso e quanto que isso era também um traço de escassez, que é do tipo não tenho tempo para isso agora, tenho que trabalhar, tenho que focar nas coisas do trabalho, e aí eu sou, pô, como saudável, treino todos os dias, corro, durmo bem, mas ir no médico era algo que eu não estava aberto para isso. E aí o meu corpo começou a fazer assim, ó, toque, toque, anjo, anjo, você merece fazer um exame, se ver por dentro, ver as taxas, se tá tudo ok. Sabe? E assim, eu até acredito que vai estar tudo ok, porque nunca tive nada desbalanceado na minha vida adulta, porque realmente eu tenho uma coisa saudável, né? Mas o que eu já percebi que foi uma grande cura foi eu me permitir me priorizar nesse sentido, sabe? Me permitir ir até o médico e me ver como.
digno de ser atendido com facilidade, sabe? Tipo, a gente tem o SUS aqui no Brasil, cara, foi pelo SUS e foi tão fácil, tão fácil. E era só, novamente, a minha mente criando dificuldades e barreiras. Olha, o último vídeo foi sobre como eu me abri para receber, né? E tudo isso aqui já é sintoma, consequência disso, assim. Veja como eu transmutei algo ruim em algo bom. Então, há 3 semanas atrás eu tive gases. Nunca tinha tido, tipo, dor de gás, sabe? Preso. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. E, assim, eu tenho uma alimentação que é muito fermentada. Então, eu tenho muito gases, né? Tipo, que eu solto. Mas não ficar preso desse jeito, isso nunca tinha me acontecido. Gente, foi uma dor paralisante. Eu fiquei na cama assustadíssimo, sem entender. E aí tomei chá, fiz movimentos posturas de yoga para tentar liberar esse gás e não estava rolando, assim. Aí eu, né, conversando com o chat GPT, aí ele sendo meu enfermeiro ali, kkk, só enfermeiros e médicos. E aí ele foi e me disse, para eu comprar um Blufital, é isso, gente? E foi divino, assim. Aí parece que o Luftalmo ajuda a quebrar a bolha de gás e aí ele libera com maior facilidade. Então, diante disso, eu conversei com as minhas amigas e falei, beleza, né? Foi um grande tchan-tchan-tchan, tipo assim, ô, vai no médico ver, porque talvez você tenha alguma questão aí que seja excessiva essa produção de gases, né? E tá. E o que que eu fiz? Não fiz nada. Tá. Onde eu estou escolhendo a dificuldade na minha vida? Onde eu estou escolhendo a não humorosidade? Onde eu estou escolhendo não escutar meu corpo? Aham, não fiz nada, minha gente. Porque, quer vida, quer correria. Cara, correria. Olha a escassez disso, assim, meu Deus. Meu corpo gritou, me paralisou, você tem noção? É o que a galera fala, né? Quando você tem um problema de saúde, você não tem mais nenhum problema. Então, assim, meu corpo tava ali me dando, falando assim, Anjo, me ame mais, me ame mais, me ame mais. E eu amei de como eu pude, né, no meu nível de consciência, até que semana passada, um dia antes do feriado, eu acho que ficou algum risco. Eu tenho um dente ciso que precisa ser extraído porque ele não foi desenvolvido completamente. Então, isso gera alguns problemas. Na minha vida adulta já aconteceu de ou ficar grudado algum restinho de comida e isso gerava tipo uma dor, um inchaço, eu tinha que ir no médico e tal, tal, tal. E aí aconteceu isso agora, pela terceira vez na minha vida adulta, assim, tipo, de anos em anos isso aconteceu. Então, assim, eu já tinha recebido essa coisa de fazer extração e, de novo, os traços de escassez, de tipo, e veja, não é nem escassez de dinheiro, tá? Era escassez de, sei lá, de me enxergar em condições de parar a minha vida para fazer uma cirurgia, que eu sei que é uma cirurgia simples, de extração de dente, e eu só do tipo, não tenho tempo para isso porque tenho que focar nas coisas, tenho que focar nas coisas. Você tá entendendo? Uau, uau. Tipo, sei lá, talvez quem não para fazer uma respiração, uma yoga, práticas de bem-estar. E veja, eu, né, trabalho, sou o divo do bem-estar. Mas, olha o que estava escondido, né? O divo do bem-estar não se permite se cuidar nessa outra instância, que é ir no médico e afins. Olha essa observação, tudo é consciência. E aí, cara, rolou isso e foi obrigado. E, velho, vocês não fazem ideia, no dia foi uma luta, assim. Minha amiga Tamires estava comigo, Tamires, te amo, muito obrigado. Que ela falou assim: você tá querendo fugir, você vai, você vai. Porque, tipo, eu acordei com essa, fui dormir com a dor. Acordei quando, falei, mano, tá doendo legal. E ela veio aqui em casa pra gente ir treinar juntos. E aí, antes da gente ir pro cross, eu falei, cara, vamos ali na farmácia que eu já vou comprar um anti-inflamatório. E aí eu comecei a tomar um anti-inflamatório, né, me automedicando. Só e médicos. E aí a dor persistia, ela falou, vai, você tem que ver isso, você já sabe que tem que extrair, bora, bora. E a Tamires também co-criou umas situações muito merda na saúde dela, porque ela também era completamente displicente com o corpo, com a saúde. E aí gerou muita consciência, né? Então hoje ela faz vários acompanhamentos porque realmente ela ficou muito mal, tipo, muito mal. Chegou a ser internada, sabe? E aí, do meu lado, né? Olha o espelho. Olha que o universo me trouxe como uma grande amiga. Eu tava lá quando ela tava internada, eu fiquei com ela no hospital. Então, tipo assim, o recado tá sendo dado, né? Tipo, ou quem pega, quem tem ouvidos, ouça o que, né? O Espírito diz à igreja. Olha isso. Tá, e aí a Tamiris fica me infernizando. Vai fazer um exame, vai ver se tá tudo bem. E não tem sintoma de nada, tá, gente? Sou ótimo, maravilhoso, incrível, mas assim, por que não, né? Tá do lado. E a um outro nível, eu percebi que era uma cura também de pertencimento, assim, ao bairro, sabe?
Bom, eu moro aqui já há 2 anos, eu nunca tinha feito um processo de ir para posto e como é que eu posso dizer? Não sei se é a palavra certa, tá? Me inscrever no sistema único de saúde daqui. Hã? Alô, alô? Vocês estão me ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui, levei um susto, falando algo do meu alto-falante. Meu alto-falante tá bom? Meu microfone está bom? Parece que sim. Como pode melhorar? Vamos respirar então? Vamos lá. Ah, mais duas, você já sabe como funciona, né? Inspira. Ah, mais uma, última, hein? Inspira. E se esse alerta do microfone era só um convite a fazer essa pausa consciente? Vamos beber água agora? É o convite. Tá com a tua água aí? Ou tá seca, desidratada? Não quero ninguém seca no meu canal. Hum. Ah. Então vamos lá. Primeira instância, eu percebi que era uma cura também, além do corpo, era uma segunda, aliás, de pertencimento, assim, de caramba, eu faço parte mesmo desse bairro, tipo, eu mereço estar aqui, né? E eu já disse várias vezes, né? Um bairro caro, assim, então quantas quebras de paradigma a gente tem que ter para viver um processo de expansão na matéria, né? Um processo de ascensão material, né? Várias quebras, assim. Aí eu percebi que tinha cura nesse sentido também, assim, de me permitir receber do SUS desse bairro, sabe? De ser, tá tudo bem, eu consigo, eu tenho direito, tipo, eu posso, né? Os impostos, aquela coisa toda, gente. Foi uma cura também. Ok. Quando eu volto para casa ontem, eu estava cozinhando e estudando, né? Estudando esses conteúdos de expansão da consciência. E vocês veem, sabe, que eu tô, uma das ferramentas que eu tô me medicinando agora, eu tenho essa formação, né? De facilitador de barra de Axis que eu fiz em 2021 e estava completamente bloqueada na minha consciência. Então desbloqueou e eu estou renovando, né? Estudando muito sobre e tá me permitindo servir nesse outro lugar de consciência, né? Que eu tenho dito para vocês, nesse conteúdo e principalmente na comunidade, né? Que o link está na descrição para você conhecer, hein? Inclusive. Inclusive, quem sente o chamado e está se preparando para, vai mudar a estrutura e vai mudar o preço, tá? Então, o que se requer? Tipo, se você sente aí que é possível fazer essa escolha, criar, chegue junto, porque a estrutura e o preço, eu já recebi qual é o preço da nova estrutura. Estou muito animado para mudar. E vai ser por breve. Vou continuar checando aqui quando que eu vou fazer essa renovação. Então, assim, avisei aos verdadeiros que possam estar aqui nesse campo. Dito isso, em casa, me preparando, sei lá, cozinhando, estava estudando, e a uma hora veio uma pergunta. Não sei se foi antes ou depois dessa cura toda de eu ter ido no médico. Mas a pergunta era assim, nossa, aquilo ali foi bem forte, que era tipo, quem eu tô evitando ser? Quem eu tô evitando ser? Ou como eu não quero ser visto, sabe? Quem eu tô evitando ser, e que se eu fosse, eu faria muito mais dinheiro. Você faz essa pergunta aí agora, aham. Quem eu tô evitando ser? E que se eu me permitir ser, eu vou fazer muito mais dinheiro. Quem eu tô evitando ser? E que se eu me permitir ser, eu vou fazer muito mais dinheiro. Uau, sente isso. Uau. Uhum. Nossa. Uhum. Uau. Como é se autorizar a ser você? Uhum. E aí, na sequência, o vídeo que eu tava assistindo, a pessoa falou assim, que deu um exemplo de tipo, de charlatão. E essa é uma cura muito grande aqui, né? Porque como eu trabalho com terapias energéticas, holísticas e espirituais, sabe? Muitas vezes eu fiquei indo para o lugar de me julgar, porque eu queria também o crivo da ciência, né? Que é, enfim, é legítimo na nossa sociedade, né? E esse é um mecanismo de controle, inclusive, né? Que aí a gente fica excessivamente
no chakra laríngeo aqui, no racional, e a gente não consegue ascender para receber mais da nossa intuição e da criatividade em conexão com o todo, né? E veja, o meu trabalho é justamente de ajudar as pessoas a alinharem essa energia, ler a energia, para conseguir com maior facilidade receber, né, do todo. E eu estava me auto-julgando, né? Muitas vezes questionando esse lugar do guia, do mentor espiritual e querendo ir para uma abordagem mais científica porque soava mais facilitada. Então foi uma luta, uma, uma jornada até eu ganhar a consciência de que o meu lugar de poder e ser quem eu sou é falar desse lugar, é falar da consciência, falar da espiritualidade. E que é expansivo, e quem está pronto para receber de mim vai receber nesses termos. E como fica muito mais leve para mim, porque buscando trazer sempre a ciência, porque tem correlações, né? Tudo que a gente vai vivendo aqui, a gente consegue muitas vezes encontrar isso hoje em aspectos científicos. E isso te permite ser mais legitimado, mas em contrapartida não era tão leve quanto é leve para mim falar da conexão com o todo, conexão com o universo, com Deus, enfim, com o teu eu superior. Eu amo falar desse lugar, fica muito mais leve. E eu sou muito mais bem-sucedido quando eu falo sendo eu quem eu sou. Pega isso. Essa consciência já estava ganhando um tempo. E aí, quando ela falou ali do charlatão, pegou nesse lugar, eu lembrei, tipo, caramba, quais são as partes que eu ainda tô não me permitindo ser muito visto, não me permitindo vender muito mais, não me permitindo servir muito mais, não me permitindo ser muito mais eu, não me permitindo expandir meu negócio, porque eu tô com medo de, ao ser visto, ser julgado como charlatão. Porque, assim, é o mundo que a gente vive. Tipo, é fácil que isso aconteça. Como seria autorizar que as pessoas façam os julgamentos que elas conseguem fazer com o nível de consciência delas e receber isso delas? Tipo assim, tudo certo. Pra você não é válido, tá tudo bem. Aham. Beijo, vive, entendeu? Pode me achar charlatão. Como seria encontrar leveza em autorizar com que as pessoas usem o direito delas de me achar charlatão? Uau, que incrível! Falei, uau! E me veio, quando eu estava fazendo essa pergunta, olha a consciência, olha como as perguntas ajudam a gente a expandir e ganhar consciência. Me veio a lembrança. Gente, olha que forte isso. Quando eu fiz o curso, eu acredito que, se não foi o curso de Barra de Axis, foi o curso de Reiki. Eu não lembro qual dos dois. Porque os dois eu fiz com a minha amiga Suzy na casa dela. Então a lembrança se mistura. O Reiki, a Suzy me formou, e Barra de Axis, a Iê me formou, só que na casa da Suzy. Tá. Naquele momento da vida, lá, 2021, quando eu postei, mais uma formação terapêutica, expandindo, um amigo meu, queridíssimo, que eu amo, inclusive, comentou assim: só não vai virar jovem místico, hein? Tipo, não vai se alienar, alguma coisa assim. Naquela hora eu printei e falei assim. Pô, eu lá corre risco de eu virar jovem místico. Olha como, o que que aconteceu ali? Esse julgamento que ele teceu, eu comprei e fiz questão de me distanciar, do tipo, não corre o risco de eu virar esse jovem místico aí, de Lulu, papo de maluco, alienado. Não, não corre, eu tô aterrado. Sou aterrado, pô. Universidade Federal. Olha isso. Olha isso. Comprei esse ponto de vista. E ver a consciência de onde estava vindo. Falei, beleza, eu aceito destruir e descriar. Esse ponto de vista que eu comprei, que é do meu amigo, interessante o ponto de vista que ele tenha, esse ponto de vista, porém, esse meu amigo nem tá na minha vida hoje. Tipo, máximo amor, nem sei onde ele tá. Acho que não tem nem meu WhatsApp. Tipo, eu continuo amando, entendeu? Mas não tá aqui. Tá tudo bem, não é sobre julgar ele, não. Tipo, eu consigo entender ele, eu comprei, eu concordei. Só que assim, o quanto em 5 anos isso estava presente inconscientemente, governando a minha autolimitação. Eu tava me limitando, me limitando, me limitando, me limitando. Não só por isso, né? Mas assim, foi a consciência que me veio dessa lembrança. E já expandiu muito. Olha quanta coisa que eu pude observar e perceber. Falei, uau! Quanto mais dinheiro eu farei, quanto mais vidas eu vou impactar se eu autorizar com que as pessoas possam me julgar. Porque elas são livres para me julgar. Porque não vai estar no nível de consciência delas mesmo. Porque se eu fico tentando evitar que elas me julguem, eu fico evitando viver o meu lugar de poder para tentar caber aonde o julgamento do outro não me alcança. Sabe? Onde é seguro não ser julgado. Então, eu posso falar, por exemplo, que o que a gente está vivendo aqui em vez de ser um processo energético, é um processo de neuroplasticidade, né? Que aí fica mais neurocientífico, aí já fica mais, bonitinho. Uhum, é uma forma, certo?
Sim, a gente, por exemplo, vamos falar sobre a regulação do sistema nervoso, também fica mais científico. E esse realmente eu gosto de falar. Mas assim, esse lance da neurociência, eu fico percebendo, né? Que é uma forma que todo terapeuta hoje usa, tipo, para se validar, para vir para um lugar mais científico. Aí olha essa consciência. Olha essa consciência. Babado, babadeiro, babado, babadeiro. Calma aí. Toma, água! Você cura, sou cura não, hidratada. Rainha hidratada, reidratada. Eu tenho certeza que você bebeu água junto comigo. Tenho tanta certeza que agora a gente vai beber juntos. Juntos, vamos hidratar nossas células, moléculas, nossa pele, musculatura. Ok? 3, 2, 1, água. Uhum. Como é bom. Um bonde de pessoas hidratadas. Yes. Tá. Onde chegou na minha depilação, né? Do meu corpo. Ai, vou mostrar pra vocês, gente. Daqui a pouco meu corpo é depilado. Em choque. Tô em choque. Eu tô com o corpo novo, velho. Isso é muito doido. Olha isso que eu tô dizendo, a sensação. Eu como se eu tivesse ganhando um corpo novo. Mano, eu não imaginei nunca na vida que eu iria viver isso hoje. Nunca, nunca, nunca. Isso é soltar o controle. Tipo, eu não fazia a mínima ideia. Mas o que que eu fiz? Eu comecei o dia fazendo as perguntas, né? Universo, me mostra algo mágico hoje. O que se requer para hoje eu ir para o caminho de maior alegria, facilidade e glória? O que que eu posso ser, fazer, gerir, criar para viver uma vida incrível hoje? Aham. Tá certo? Quais são as partes de mim que tá escolhendo dificuldade, desafio? Como que pode fluir? Beleza, se tudo que tá acontecendo aqui agora, eu que tô criando e quero criar diferente, eu quero criar melhor. Certo? Não ficar naquela, tipo, ai, como que eu tô criando isso? Chicote nas costas, né? Igual a galera que antes chegava até mim, era a galera nessa consciência. Agora, mano, amor, se for entrar na minha mesa, tipo, não vá perder tempo com isso. Ai, como que eu estou co-criando? Mano, você está criando onde e vamos criar diferente agora. Você escolhe agora. Tá, eu escolho algo diferente. Beleza. Sustenta a pergunta. Uhum. Como que eu posso escolher diferente? Calma aí. Estão chamando aqui pro meu vizinho. Deixa eu pegar aqui pra ele. Oi. Renan. É. Tá ouvindo? Pode ser. Obrigado, tá? Não, toma. Valeu. Amores, não vou editar, tá? Então, assim, fui ali pegar a encomenda do Renan. Como pode ser mais leve? Olha, alguém cresceu com essa situação aqui agora. Alguém aprendeu a soltar o perfeccionismo, né? Quem pegou? Quem foi? Deixa nos comentários. Olha só, e aí, minha gente? Eu fazendo essas perguntas, fazendo essas perguntas. Menina, menina. Fui pro treino, aham, voltei do treino. E eu cortei meu cabelo antes de ontem, né? E eu amei ter diminuído. Eu falei, gente, é isso. É, acho que não é a temporada dos cachos mesmo, não, assim, mais prático, achei. Ai, assim, harmônico. Tô gostando muito. Falei, ai, lindo, maravilhoso, sabe? Falar com o corpo, se olhar no espelho, se apreciar. Vai no zoom da ativação da energia de gostosa, hein? E aí tá. Eu vivendo esse rolê, e aí cheguei do treino, na hora de tomar banho em frente ao espelho. Me veio, velho, tipo, a coisa de do nada, do nada, do nada. O convite, assim, do tipo, e se eu. Ah, não, lembrei. Eu deixei a máquina, ó, deixei a máquina antes de ir pro treino, carregando. Que eu falei, eu vou aparar o pelo das axilas, ok? E aí eu fui aparar o pelo das axilas. Só aparar, né? Eu mantenho, mas aparei. Aí nisso que eu fui aparar, me veio um convite, assim, foi convidativo. Eu falei, se eu aparasse o meu peito e barriga, né? Aí, gente, uau! Você não faz ideia da caixa de Pandora que tá aqui agora. E se eu aparasse o peito e a barriga? O que que acontece? A primeira veio várias coisas, assim. A primeira coisa que veio é
Nessa época que o meu amigo, lembra que o meu amigo fez esse comentário do, do Jovem Místico, para não virar Jovem Místico? Esse meu amigo era um amigo da faculdade. Eu já não estava na faculdade em 2021, já tinha acabado. Mas ainda na época da faculdade, nesse campo ali de formação, né? E veja, olha o peso dessa palavra, formação. Você é formatado naquele ambiente. Por isso, cuide muito dos ambientes que você frequenta, inclusive os online, ok? Naquele momento, uma outra pessoa conhecida, assim, eu fiz uma publicação de um meme no Instagram, e o meme era tipo assim, ai, mais uma vez eu bati a Gillette na parede do boxe à toa, que a pessoa eu era bem, tava bem promíscuzão, né? KKK. Então aquela coisa de ir pra noite achando que ia transar com alguém, né? E tipo, essa frustração de, ah, não rolou. Uhum. Bem piranha. E aí eu compartilhei isso no Instagram naquela época. E essa pessoa foi falando, tipo, eu não lembro o que que ela falou, mas ela falou algo tipo assim, pra que raspar? Entendeu? Eu não lembro, gente, mas era algo assim, tipo, pelos livres, algo assim. Menina, aquilo ali já, na época aquilo foi uma cura, tá? Porque eu raspava, por quê? Compulsoriamente. Tudo é isso, né? Tudo é consciência, né? Eu raspava, sei lá, por quê? Porque, gente, hoje em dia os homens todos se raspam, né? Vou chegar nessa pauta. Então eu raspava, né? Porque, sei lá. E aí quando ele falou aquilo, eu falei, cara, hum, hum. E foi importante, assim, porque eu me autorizei a deixar a estética natural, né? Tipo, meu pai é super peludo, eu tenho pelos no peito, e na barriga. E deixei, assim, e comecei a ressignificar e encontrar muita beleza. E realmente, tipo, não tem zero questão, assim, zero questão, zero questão. Sempre muito confortável, me achando bonito com os meus peitos naturais, meus pelos naturais. Olha, acompanha isso, acompanha isso. Aham, aham, aham. Ai, aí tem uma questão que o meu irmão é hétero, né? E o meu irmão, ele raspa, se raspa, depila tudo. E hoje é meio que a norma heteronormativa, pelo menos muito do que eu acompanho, dos jogadores de futebol e afim, se rasparem. E aí, cara, meu irmão ama me perturbar, me infernizar, tipo, né? Irmão. E com isso era tópico, que uma época até me gerou um incômodo, assim, sabe? Que eu falei assim, cara, o cara tá me infernizando muito. Acho que ele só parou quando eu comecei a mostrar alguns homens flertando comigo e falando do pelo do peito que gostava, entendeu? Horror, olha essa conversa. Ai, que não rola hoje, né? Graças a Deus, gente. É tão bom como tudo reflete, né? O espelho. Hoje eu não fico recebendo assédio na rede social. Olha que incrível isso. É isso. Mais disso. Mais disso. É a nossa consciência que a gente emana. É muito mais mulheres que se relacionam comigo, mesmo eu trabalhando com o corpo, mostrando o corpo. Uhum. Certo? Do que, tipo, homens me assediando. E quando chega, eu só falo assim, tá, por que que isso tá chegando? Certo? Eu não interajo com para não aumentar onde o foco expande, né? Eu falo assim, não é sobre isso. Uhum. Não é um chegando e falar, ai, que delícia, que algo vai acontecer. Já passei dessa fase dessa consciência há muito tempo. Não é por aí. Ok. E parênteses, né? Fechando parênteses, então. E aí, menino? Meu irmão perturba, eu tenho vários amigos héteros, né? É homens héteros. E sempre falavam alguma coisa tipo assim, nossa, tá legal, hein? Olha que tá com pelo. Se quando raspava, dá pra ver melhor ainda. Então sempre um leve shadezinho, assim, sabe? Eu ia percebendo esse padrão. E ao perceber esse padrão, isso foi me permitindo tecer mais julgamentos. Do tipo assim, sabe, que é o lance do julgar é muito tóxico, né, pra consciência. Porque a consciência é o todo, todo, todo. Como você seria receber de tudo, né? E não estava recebendo desse lugar porque eu estava estigmatizando que eram os héteros, talvez superficiais, eu poderia dizer, olha isso, né? E mandatórios, e julgando talvez eles até como um pouco de gado, que tipo, tá seguindo a manada, fazendo o que todo mundo tem que ser feito, como tem que ser feito. Olha isso, olha como a consciência foi expandindo. Então, assim, eu tinha uma birrinha assim que eu falava, não vou raspar, tipo, sou natural e tá tudo certo, e faço sucesso desse jeito, tá tudo bem. E aí, gente, eu tô expandindo a consciência, eu tô fazendo perguntas, a minha vida tá sendo um laboratório, né? Vocês estão vendo? E do nada me veio essa pergunta. E depois eu gravo um episódio falando de ontem dessa história do mar. Na verdade, vou jogar no Instagram que eu gravei, no Rios.
E aí vai lá no Instagram ver, procurar isso, eu conversando com o Mar. Mas isso, assim, ontem na conversa com o Mar veio essa lógica de tipo, cara, eu tô expandindo o negócio aqui, fazendo coisas que eu nunca fiz antes. Então eu preciso fazer outras coisas que me ajudem a perceber que eu mudei. E que eu consigo fazer e sustentar coisas novas e grandes e maiores. E além disso, eu estou mudando, eu falo, né, que para além da reprogramação mental, hoje na comunidade, a gente está se abrindo para fazer o movimento de reprogramação no corpo também. Então, que essa reprogramação mental reprograme também o corpo. Aham. Então, já tem um protocolo que a gente vai rodar agora, né, nessa nova era da comunidade, reformulando o método para o corpo ir acompanhando o processo de reprogramação mental, certo? Que aí fica tudo muito mais rápido, está sendo incrível. Então, eu raspei meu cabelo antes do meu aniversário, intencionando essa skin mais do Yang, mais assertiva, assim, sabe? Para ir para cima, assim, dos meus objetivos. Foi intencional. Foi sobre autoimagem. Beleza. E hoje ali, na hora, quando me veio isso, eu perguntei pro meu corpo. Tipo, expande, raspar a barriga, tipo, faz sentido? Fica leve? E foi leve. E veja, não é nem que tava pesado ficar do jeito que tava. Tava ok. Só que também ficou leve raspar. E aí, conforme eu fui fazendo, foi vindo a lembrança desse amigo fazendo comentário de pelos livres, deixa os pelos. E eu fiquei, gente, o quanto eu estava me alinhando com uma comunidade naquele momento, com um grupo de pessoas. Tipo, por exemplo, as mulheres que fazem transição capilar e depois não se autoriza nunca a mudar o cabelo porque compra o ponto de vista que se torna o que era libertador acaba virando opressivo, do tipo, eu não posso nunca agora alisar o cabelo porque eu preciso ser uma preta empoderada que tem cabelo natural. E às vezes o corpo dela tá pedindo para ela experimentar algo diferente. Sei, acho que é um bom exemplo, né? Eu percebi isso. Falei, caraca, quanto que eu tava comprando um ponto de vista, assim como eu queria evitar, da mesma galera da faculdade, que era a galera lá que eu tinha medo, e talvez até hoje ainda tinha medo de ser julgado como charlatão por eles, que tem um pensamento talvez mais científico e racionalzão, né? Com chakra intelectual aqui, não acessando a conexão com a fonte e tudo mais. E olha que incrível como as coisas não têm correlação racional, mas na consciência, algo no meu corpo. Aham. Estava correlacionado com estar alinhado com aquela consciência. Do tipo, se eu modificar isso, eu posso ser julgado, porque eu julgo como superficial os héteros, logo eu vou me alinhar com os inimigos, vou tô dramificando, tô dando mais drama, tá? Eu vou me alinhar com os inimigos, vou chamar assim, eles não são meus inimigos, né? Não sei entender. O outro grupo que não pertenço. E vou continuar pertencendo a esse grupo que era o grupo que eu pertencia. Olha quantos contratos inconscientes a gente pode fazer nessa vida. E a gente fica criando situações que como é que eu vou expandir sendo eu e quem sou eu, né? O guia espiritual e profissional do wellness, do bem-estar. Aham. Então, assim, cada dia mais eu tô assim, cara, reivindicando o que que você requer para minha beleza ser atualizada. Para que eu me sinta mais belo. Aham. Para que eu traga mais o corpo para pauta. E aí, gente, eu comecei meio que assim, ainda na dúvida não que eu percebi que tava tudo bem, mas era diferente, né? Então, quando eu fui raspando, eu fiz primeiro com a máquina e depois eu senti assim, velho, o que que se requer? Tipo assim, já diminui com a máquina, mas eu acho que eu quero experimentar. Tipo assim, eu tô trabalhando o tempo todo para expandir infinitas possibilidades. Como é que meu corpo pode experimentar agora infinitas possibilidades? Tipo, já é agora, já tá disponível. Como que o meu corpo pode se sentir agora diferente? Falei, velho, eu vou raspar com a Gillette. E aí comecei, aí foi meio demorado, né? E comecei, trazendo mais amorosidade, meio que tipo assim, caraca, será que tá tudo bem tá fazendo isso? Meio resistindo, mas fui fazendo, fui fazendo. E, gente, quando acabou, peço licença, tá? Vou levantar a camisa. Eu comecei a perceber o que outras pessoas já diziam, né? Meus amigos, meu irmão e afins, que realmente a definição fica mais exposta, né? E eu tô definido tô em forma, né? E eu tô trabalhando muito isso, assim, essa coisa de se autorizar a ser visto, se autorizar a brilhar. Quais são as partes de mim que, em algum nível, tava escondendo meu brilho. E não que essa é a única forma de brilhar, tá? Continuo defendendo que eu acho lindo os pelos, mas acho que vocês estão conseguindo acompanhar. Porque conforme eu fiz isso, uma coisa que me assustou muito desde a adolescência, eu gostaria muito de ter definição no, acho que é oblíquo que fala, eu vou levantar agora para mostrar, que é essa linhazinha aqui, ó. Aham.
Acho que é abdômen oblíquo que fala. Essa linha. Desde a adolescência, eu dizia que eu queria muito ter isso. E eu não lembro de em algum momento na vida ter visto essa linha. Eu não lembro de ter visto essa linha em algum momento da minha vida. Gente, aquela coisa que eu falei no último episódio, sabe? Do banheiro que eu olhei e falei, cara, tá tudo muito fácil. É só mudar a lente para perceber que já tem acesso, que já tá disponível. Quando eu raspei e vi isso, tipo, foi incrível porque eu fiquei, caraca, quando eu toco, que gostoso, parece que eu ganhei mais pele. Parece que eu me desnudei, assim, que eu ganhei mais intimidade comigo. Tá sendo incrível tocar minha barriga e me sentir mais, sabe? Parece que eu tô escutando mais o corpo. Uau, uau, que expansivo, que carinhoso, que gostoso. Uau, caramba. Nossa, parece a pele de um bebê, assim. Incrível. Meu Deus. Desculpa, eu tô sentindo muito aqui agora que eu tô tocando a minha barriga e sentindo. Nossa, que amor. E aí, além disso, né? Deixa eu me recuperar. Quando eu vi no espelho oblíquo, eu falei, uau! Aí eu entendi tudo, assim. Esse processo de novo, parar de julgar os héteros, aham, e de como isso, sim, me dá, tipo, socialmente, né? Talvez mais destaque, assim, acredito que chame mais atenção realmente, assim, não sei. E talvez eu estava negando isso, né? E aí, quanto que ainda é, ainda é desconfortável para mim ser visto por muitos? Expandir, não é isso que eu quero fazer? Expandir meu negócio? Ser visto? Aham. Quando eu vi o oblíquo, então, eu falei, uau, eu já tenho uma parada que eu nem lembrava que eu queria ter. Porque, assim, eu não sou muito de ficar julgando que não tá bom no meu corpo. Eu não, não, zero faço isso hoje, né? Por isso que eu tenho esse resultado, inclusive, né? Porque eu faço com muita amorosidade. Mas foi incrível perceber assim, caramba, eu já tenho um resultado que agora nem passava pela minha cabeça, mas, tipo, eu lembrei que, caramba, como eu queria isso. E olha como veio fácil. Tipo assim, eu não corri atrás, eu não fiquei pensando nisso. É isso tudo. Aí eu tô embasbacado com como tudo está acontecendo. Uhum. Deixa eu beber mais uma água aqui. Se tiver alguma verdadeira aí, para comentar, seja bem-vindo, comente. Aham. Tô muito feliz. Eu falei, cara, eu preciso gravar isso logo agora. É que eu nem vi a lista de tarefas de hoje ainda direito, mas tudo isso eu falei, cara, não, é muita cura, precisa ser partilhada. Então, novamente, temos um gratuito aí nessa sexta-feira, se der tempo, e conheça a página da comunidade Mevo aqui, como funciona o nosso método, e considere chegar junto antes da mudança do preço também, fica à vontade. Beijinhos, até o próximo episódio. Escute teu corpo, escute teu corpo, escute teu corpo. Faça as perguntas. Beijo, até.